Olá, pessoal do sétimo ano. Bom, essa semana nós temos duas videoaulas, tá? Dois capítulos da apostila de vocês. E a primeira videoaula aí é sobre a ocupação ainda do ambiente terrestre, mas nós vamos falar sobre um grupo de plantas específicos. O título dessa aula é Os Vasos que Mudaram a História. Nós vamos entender quem são esses vasos, quem são esses organismos. Bom, semana passada, na verdade já faz umas 2 semanas, nós comentamos um pouquinho sobre o primeiro grupo de plantas que dominou o ambiente aí terrestre, porque elas tinham uma película protetora que evitava um ressecamento, né? Então foram as briófitas, que são os musgos e as hepáticas. Isso aí é só para revisar. As briófitas são organismos muito simples, que possuem tamanho reduzido e que precisam de locais úmidos e sombreados para sobreviverem, porque formam tapetes. Vamos lá, por que elas são pequenas? Porque a nutrição dessas plantas é feita por difusão. Então, para relembrar, o que é difusão? Célula por célula. Uma célula consegue processar os nutrientes e passar para outra célula vizinha. Isso acontece de célula para célula, então é algo demorado, tá? A difusão é um processo de nutrição demorado. Se ela tivesse, igual nós, que temos vasos sanguíneos, algo para circular esses nutrientes pelo corpo dela, né, e pelas estruturas, ela poderia ter um tamanho maior. Mas é por isso que ela tem um tamanho pequeno, porque ela precisa fazer a nutrição de todas as células dela. Então, se ela tem um tamanho reduzido, ela tem menos células. Por que elas precisam de locais úmidos e sombreados? Porque para reproduzir elas precisam da água. O gameta masculino ele vai nadando até encontrar o gameta feminino. Então aí nós também não temos a presença de raízes, nem de caule e nem de folhas. Nós temos o rizóide, o cauloide e o filóide, que tem funções parecidas com essas estruturas aí, raiz, caule e folha, mas não formam tecidos verdadeiros, tá bom? As pteridófitas, que é o outro grupo de plantas que nós vamos ver, elas surgiram mais ou menos 400 milhões de anos atrás e agora elas vão possuir aí a novidade evolutiva desse grupo, é um sistema de transporte. Então, como elas tinham vasos por onde passavam os nutrientes por dentro delas, elas conseguiam ter um tamanho maior. Além disso, elas tinham raízes que conseguiam captar água das camadas mais profundas do solo. Então, com isso, elas conseguiram ter tamanhos maiores. Em grego, essa palavra pteridófita significa vegetais em forma de embrião. Por que elas têm esse nome, né? Porque as folhas jovens dela parecem um embriãozinho enroladinho, né? Elas se desdobram aí. Bom, elas conseguem sobreviver em ambientes mais áridos, que seriam ambientes mais secos, mas não totalmente secos, e nós vamos entender o porquê. Porque elas conseguem captar a água de camadas mais profundas por possuírem raízes, tá? E elas têm um maior porte, maior tamanho, porque elas têm os vasos condutores que levam os nutrientes para todas as partes dessa planta. A gente vai ver mais para frente exemplos desses vasos condutores e como eles funcionam. Bom, aí comparando, né? Primeiro o tamanho, ó. Ele pegou um musgo ali do lado de uma pteridófita. Tá? A pteridófita seria uma samambaia. Samambaia faz parte do grupo das pteridófitas. Então, se você pegar um musgo bem pequenininho, se você comparar o tamanho, você já percebe a diferença aí. Outra diferença na anatomia, na estrutura desses dois grupos de plantas. As folhas, né? As pteridófitas têm folhas mesmo, não filóide pequenininho. Então, tem folhas jovens que se desdobram e formam as folhas mais velhas. Nós vamos ter o caule e do caule vão sair as raízes que vão se fixar e podem aí captar essa água de ambientes mais profundos. Então, nas pteridófitas nós já temos raízes, caule e folhas. Nas briófitas nós vamos ter filóide, rizóide e cauloide. Bom, as pteridófitas elas possuem os vasos condutores e esses vasos condutores eles são dois. Um tipo de vaso condutor vai levar água e sais minerais do solo, né, das raízes até as folhas, então no sentido aí do solo até as folhas. E o outro vaso condutor vai, porque o que vai acontecer? Quando a água e os sais minerais, os nutrientes chegarem na folha, vai ocorrer a fotossíntese.
que é a produção de alimento. Esses nutrientes, esse alimento tem que voltar e chegar até a raiz, porque a raiz também tem que ficar nutrida. Então eu tenho vasos que levam água e sais minerais até as folhas, e eu vou ter vasos que das folhas vão levar os nutrientes até em direção à raiz. Então eu tenho vasos que sobem em direção às folhas e vasos que descem em direção às raízes, aí representado de vermelho e de azul, tá? O que vai subir aí e o que vai descer. Bom, exemplos de pteridófitas, eu vou ter as samambaias, toda avó tem uma samambaia, então vocês sabem o que é uma samambaia, né? Um licopódio e as avencas também. Bom, como elas tinham maiores portes, né, tamanhos maiores, começaram a surgir aí as primeiras florestas com árvores de grande porte, porque primeiro surgiram as microflorestas de briófitas, né? Agora não, nós temos florestas com árvores enormes aí, que são pteridófitas. Seriam os ancestrais dessas samambaias, licopódios e avencas que nós conhecemos hoje. E agora vamos para o ciclo de vida, entender como que esse grupo de planta vai se reproduzir, tá, pessoal? Bom, então eu tenho aí primeiro a folha, né, da pteridófita, da samambaia. Quando ela está em época reprodutiva, ela vai produzir o esporófito. Lembrando que esporófito produz esporos, que são esses pontinhos aí que ficam embaixo da folha normalmente. Tá? Esses pontinhos, se eu aproximar um pontinho desse, ele forma como se fosse uma cápsula. Parecido com uma cápsula lá das briófitas, mas não se chama cápsula, tá? E aí vai ocorrer o que? A liberação, ele estoura e libera os esporos. Esse esporo, ele vai produzir uma plantinha aí, bem pequenininha, em formato de coração. Então, ele quando é fecundado, aí quando ele, na verdade, germina, desculpa, ele não é fecundado porque ele não é um gameta, mas quando ele germina, ele produz essa plantinha em formato de coração. E essa plantinha, que é o gametófito, vai ter duas regiões. A região mais próxima ali da curvinha, ó, né? E aquela região onde parece que está saindo umas raizinhas. De um lado eu tenho o gameta feminino e do outro o gameta masculino. E aqui os gametas também vão precisar de água. O gameta masculino, ele vai ter que nadar até o gameta feminino. Tá bom? Então, ele vai sair lá de cima e claro, tem que estar molhado, tem que estar com água, ele vai nadando através dessa água até chegar no gameta feminino. Chegando no gameta feminino, ele fecunda e dali brota, então, o esporófito jovem. Aquela parte onde parece que está saindo as raízes vai formar literalmente a raiz e dali saem as folhas, né? E vai se fixar e também vai produzir um caule. E aí continua o ciclo, quando adulta, né, ela vai pegar, produzir o esporófito, a liberação desses esporos gera essa plantinha em forma de coração, que vai produzir gametas femininos e masculinos. Quando eles se fecundarem, né, quando o gameta masculino fecundar o feminino, nasce aí uma plantinha jovem, brota uma planta jovem e continua o ciclo. Aí só para mostrar para vocês fotos reais, tá bom? Dos esporófitos aí, bem bonitinho do esporófito produzindo esporos, né? E a plantinha em forma de coração, que é o gametófito, que eu falei pra vocês. Gametófito, ele tem esse nome porque ele produz gametas. Esporófito vai produzir esporos. De novo, ciclo pra vocês, uma ilustração diferente, tá? Não é difícil, pessoal. Mas aí o que a gente tem que observar? Que as pteridófitas, elas ainda não são independentes da água para reproduzirem. Elas precisam de ambientes úmidos, tá? Porque o gameta masculino, ele precisa da água ainda para encontrar o gameta feminino. Então, apesar delas terem vasos condutores, serem plantas maiores, eu ainda preciso da água para reprodução. E aí, eu vou comentar com vocês sobre uma atividade experimental muito bacana. Nós não vamos conseguir fazer, mas eu vou passar um vídeo aqui para vocês dessa atividade experimental. Bom, então nessa atividade a gente vai utilizar flor branca, tá? Água aí, 2 copos e uma tesoura. Estilete, né? Papel, colheres, 2 corantes alimentícios de cores diferentes, qualquer cor. No caso aí, azul e vermelho. Primeiro,
A gente vai colocar água no copo, não precisa encher totalmente o copo com água. Então, em 2 copos você vai colocar água. E nós vamos diluir o corante alimentício nesse copo, tá? Então, coloca aí, no caso, tem que ser cores que contrastam, tá? Cores bem diferentes, bastante quantidade de corante, de azul e de vermelho. Mexe bem depois, tá? Para homogeneizar junto com a água. Quanto mais corante você colocar, melhor. Então, vamos misturar. A flor, pessoal, tem que ser branca. Não necessariamente precisa ser uma rosa, tá? Mas é mais fácil de comprar rosa. Então, a gente vai preparar aí. Corta um pedaço do talo, não precisa ser muito grande, tá? Esse talo, tira aí as folhas. E com o estilete, nós vamos cortar esse talo no meio, tá? Esse caulezinho aí no meio. Então, a gente corta até o final, ó. Até o final, você vai cortar no meio. Cuidado, porque normalmente rosa tem espinho, né? Então, tem que tomar cuidado. Mas você corta aí ao meio. Separa bem, ó. Ele não pode soltar, não pode quebrar. Você tem que cortar certinho ao meio. Bom, aí você vai pôr cada pedaço do talo em uma parte do corante, olha que legal. Tá? Metade do talo em cada copo. Ali, no caso, tem uma redinha para o botão ficar fechadinho. Você abre a redinha para esse botão soltar. O que vai demorar, né? Umas 3 horas aí, só que eles aceleraram. Isso em 10 segundos. Dá uma olhada na coloração da rosa. Dá uma olhada aí, olha a coloração das pétalas. Bonito, né? Bom, é isso, pessoal. Essa atividade experimental, ela está descrita no livro de vocês. Depois que vocês assistirem, vocês vão conseguir responder os exercícios do módulo. Nós vamos discutir sobre isso mais pra frente, mas pensa um pouquinho sobre o que aconteceu aí. Bom, a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí tá o meu e-mail. Qualquer coisa pode mandar e-mail se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Tchau, tchau e até semana que vem.